Sigmund IA apresenta IDcast, seu podcast de psicanálise. Olá! Alguma vez já parou para pensar por que a gente esquece certas coisas? Ou por que temos medos que não sabemos de onde vêm? A resposta para isso talvez esteja num dos conceitos mais fascinantes de Sigmund Freud, o recalque. É uma ideia que basicamente revelou um arquiteto invisível dentro da nossa própria mente. Vamos juntos desvendar esse mistério. Bom, vamos começar com a pergunta que deu o pontapé inicial em tudo isso. O que será que acontece com aqueles desejos que a gente esconde, aquelas memórias meio embaraçosas ou pensamentos que simplesmente não combinam com a imagem que a gente tem de si? Freud acreditava que a mente tem uma solução para lá de drástica, e é essa solução que vamos explorar agora. A origem de tudo isso, na verdade, está num conflito universal. De um lado, a gente tem nossos instintos mais básicos, sabe? Nossos desejos brutos. Do outro, estão as barreiras da civilização, as regras, a moral, aquilo que é considerado certo e errado. Essa batalha interna é o grande palco da nossa mente. Pensa nessa força interna como uma flecha superpotente, disparada em direção a um alvo. Só que de repente essa flecha bate no muro, um muro que não dá para atravessar. Esse não que vem da realidade ou da nossa própria consciência acaba gerando uma tensão enorme. E para lidar com essa tensão toda, a mente aciona um dos seus mecanismos de defesa mais engenhosos. E essa principal estratégia da mente para conseguir lidar com um conflito que se torna insuportável é o que Freud batizou de recalque. É um conceito-chave, um verdadeiro pilar de toda a teoria psicanalítica. E aqui está o pulo do gato. O recalque não é a mesma coisa que esqueceram de deixar as chaves. De jeito nenhum. Ele é um ato de defesa ativo. Pensa nele como um segurança na porta da consciência que barra a entrada de pensamentos indesejados. Isso tudo para proteger o eu, ou seja, a imagem que temos de nós mesmos, da ansiedade e do sofrimento. E o mais incrível, isso acontece sem que a gente nem perceba. Agora, uma coisa que é fundamental entender é a diferença gritante entre recalque e supressão. Na supressão, existe uma decisão consciente. Ok, não vou pensar nisso agora. É um esforço voluntário. O recalque, por outro lado, é uma história completamente diferente. É um processo automático e inconsciente. A mente simplesmente bane aquele conteúdo sem que a pessoa sequer se dê conta de que isso aconteceu. E Freud descreveu esse processo em duas etapas. Primeiro tem um recalque originário. Imagina uma memória de infância muito traumática sendo barrada pela primeira vez. Esse é o primeiro muro que se ergue. Depois vem o que ele chamou de recalque propriamente dito, que funciona quase como um ímã, sabe? Ele vai puxando para trás desse muro qualquer outro pensamento ou sentimento que lembre, mesmo que de longe, aquela memória original. Certo, mas para onde é que vai todo esse material que foi expulso da consciência? Bom, ele vai para um território vasto e super misterioso, o inconsciente. Obras como essa dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade foram um verdadeiro terremoto na época. Freud nos deu um mapa, um vocabulário para a gente poder explorar esse território que até então era desconhecido. Ele nomeou as forças ocultas, os desejos e os conflitos que operam bem debaixo da superfície da nossa consciência. A importância disso era tão gigantesca que, nas palavras do próprio Freud, como a gente vê aqui, os conceitos de inconsciente e de recalque se tornaram a pedra fundamental de toda a psicanálise. Sem eles, a teoria simplesmente não para de pé. Mas é aqui que a história fica ainda mais interessante. Esse material que foi recalcado não fica quietinho lá no inconsciente. Ele não morre. Pelo contrário, ele continua ativo e fica buscando o tempo todo um jeito de voltar à superfície. Aquela energia do desejo original, ela não some. Continua lá pressionando contra aquele muro. E como um prisioneiro muito esperto, ela começa a cavar túneis, a procurar frestas, a criar disfarces, tudo para tentar enganar a vigilância da consciência e conseguir escapar. E como que isso acontece afinal? Através do que Freud chamou de formações do inconsciente. O desejo que foi recalcado retorna, mas sempre de um jeito distorcido. Ele aparece nos nossos sonhos, naqueles atos falhos, sabe quando a gente troca uma palavra pela outra sem querer? Nas piadas que contamos e, de uma forma bem mais problemática, nos sintomas neuróticos. E isso nos leva ao clímax da nossa análise. Essa energia que retorna tem basicamente 2 grandes destinos, 2 caminhos muito, mas muito diferentes que ela pode acabar seguindo. E talvez a pergunta mais importante para a nossa saúde mental seja justamente essa: para onde vai essa energia toda?
O que a nossa mente faz com ela? Porque, segundo Freud, o destino dessa energia pode nos levar tanto a um sofrimento que paralisa, quanto à criação mais sublime. Essa tabela resume tudo de forma perfeita. Dá uma olhada. No caminho do sintoma neurótico, o processo é o retorno distorcido do desejo e o resultado é sofrimento. Fobias, angústia. Mas olha só o outro caminho, o da sublimação. Aqui, o desejo é canalizado e o resultado é arte, ciência, trabalho, pura criação. A formação de um sintoma é, na sua essência, um recalque que não deu totalmente certo. A energia conseguiu romper a barreira, mas de uma forma toda comprometida. O sintoma é, então, uma satisfação substituta, uma expressão toda distorcida daquele conflito original que nunca foi de fato resolvido. Essa citação é simplesmente fundamental. O sintoma, a enfermidade, como ele chama, não resolve coisa nenhuma. Ele é uma rota de fuga, um jeito de evitar o conflito real. É como se a mente, por não conseguir vencer a batalha, criasse uma distração dolorosa, transformando a energia do desejo em puro sofrimento. Mas, felizmente, existe uma alternativa muito mais produtiva, a sublimação. Nesse caso, a energia pulsional, em vez de ser transformada em sintoma, é desviada para objetivos não sexuais e que são valorizados pela sociedade. É a base da criatividade, da produção cultural. E aqui que a ideia se torna grandiosa. Freud sugere que toda a nossa cultura, as maiores obras de arte, as descobertas científicas, tudo isso é construído com a energia reciclada dos nossos desejos mais primitivos. A sublimação é literalmente o motor da civilização. E para fechar, fica a reflexão. E se os maiores talentos, as paixões mais profundas de uma pessoa, fossem, na verdade, a expressão disfarçada de desejos que, um dia, a mente decidiu que eram inaceitáveis? É uma ideia poderosa sobre esse arquiteto invisível que nos molda por dentro, transformando conflitos em pura criatividade. Gostou? Ouça mais pelo Spotify. Clique no link na descrição do vídeo.